fortes, provavelmente confiavam nas suas armas. Então a sua arrogância, o seu orgulho, não os capacitou para o serviço de Deus. Mas aquele que estava ali num serviço rejeitado, que era Davi, estava cuidando das ovelhas. Esse foi chamado por Deus e esse foi ungido. É assim que Deus faz. Muitas vezes a gente olha apenas para aqueles que parecem que são capacitados, que são formados, que são preparados, e muitas vezes nós nos enganamos. Nós erramos, porque Deus, Ele vê o nosso coração. Ele conhece o seu coração nessa noite. Ele sabe o que passa dentro de você. Mesmo que, humanamente falando, você não pareça que será escolhido, que você pareça que não é o mais preparado. Pode ser isso para os homens. Mas para Deus, são aquilo que nós chamamos os mistérios de Deus, não é verdade? Samuel não imaginava que Deus iria escolher um menino que cuidava das ovelhas lá no pasto. Mas foi esse que ele escolheu. Por quê? Porque Davi era justo diante dos olhos do Senhor. E Deus está à busca desses homens e mulheres que são justos diante dos olhos de Deus. Podem não ser diante dos olhos dos homens, podem estar sendo rejeitados pelos homens, mas Deus, Ele vê o coração. E nós vemos aqui nesse salmo que o salmista, ele expressa a sua confiança de que Deus exaltará o seu poder. Isto é, Deus vai aumentar a sua força e a sua capacidade na sua vida. Você não vai realizar as coisas por causa da sua habilidade. Pois nós vemos isso na trajetória de Davi. Todas as vezes que Davi consultou a Deus, ele saiu vitorioso. Mas nas poucas vezes em que Davi não consultou a Deus, ele saiu derrotado. Quando Davi, talvez a passagem mais famosa que nós temos na Bíblia de Davi, em que ele enfrentou Golias, o que ele disse para Golias? Tu vens para mim com espadas e armas, né? Mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ali ele ganhou a batalha. Não foi aquela pequena pedra insignificante num campo de batalha que derrubou Golias, mas foi o próprio Deus que derrubou Golias. E nós aprendemos que Deus faz isso. Por isso, a confiança tem que ser na exaltação divina e não na exaltação do homem. Estamos aqui não para exaltar a homens, mas estamos aqui para exaltar a Deus. Pois a exaltação divina é que nos leva ao quê? A uma postura de humildade e dependência total dele, reconhecendo que é Ele quem nos capacita, Ele é quem nos chama, Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos dá a vitória. A vitória pertence ao Senhor, não a nós. Nós somos apenas instrumentos. Por isso, você precisa confiar em Deus. Confie que Deus vai exaltar você. Confie que Deus vai capacitar você para vencer o quê? Os desafios da vida, porque nós temos vários desafios. E muitas vezes, quando nós olhamos para os desafios da vida, quando nós olhamos para os gigantes da vida, nós temos que dizer para esses gigantes, em nome de quem nós estamos indo. Nós não estamos indo no seu nome, no nosso nome pessoal, ou no nome de A ou B, ou no nome da igreja A ou B, mas nós estamos indo no nome do Senhor dos Exércitos. Então, diga para o seu gigante qual é o tamanho do seu Deus. Diga para o seu gigante quem é o seu Deus, aquele que capacita. Busque a sua graça, o seu poder. Reconheça que Ele é a fonte da sua força. Lembre-se de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte em tempo oportuno. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Voltamos novamente para Davi.
Davi, antes de entrar no campo de batalha, Saul ofereceu para ele a sua armadura. Nada mais lógico do que, humanamente falando, de ir para um campo de batalha com a armadura. Mas a armadura era arma humana. Muitas vezes nós estamos bem capacitados humanamente falando. E muitas vezes essa capacitação nos leva ao orgulho, à arrogância, porque achamos que estamos capacitados e podemos resolver a situação. E colocamos Deus em segundo plano. Aquela armadura, ela cabia em Saul, ela cabia em praticamente todo o exército de Israel. Mas ninguém teve coragem de ir até Golias. Apenas aquele menino rejeitado pelos irmãos, sem capacidade, sem armamento militar, mas ele estava preparado pelo Espírito de Deus, porque ele foi exaltado por Deus. Então Deus nos exalta no seu tempo, no tempo oportuno. O tempo não pertence a nós, o tempo pertence a Deus. Uma segunda lição, a primeira lição é que Deus vai exaltar aquele que é justo diante dele. Segunda lição é que Deus é que vai dar essa força, o vigor. É Deus que dá a força e o vigor. Muitas vezes nós estamos sem ânimo, perdemos o ânimo. Por isso que Jesus disse, mas tem de bom ânimo, precisamos de ânimo, E ele disse que ele dá essa força como do boi selvagem, ou, em outras versões, como já disse, do unicórnio, porque esses dois animais, o unicórnio ou o boi selvagem, eles são símbolos de força, vigor. Eles são indomáveis para os homens. Essa comparação indica que o justo, ele recebe uma força sobrenatural. Porque só uma força sobrenatural iria levar uma pequena pedra para atingir um grande guerreiro no único lugar que estava vazio da sua armadura, que era os seus olhos, e aquela pedrinha iria derrubar um gigante. Algo improvável. Mas geralmente Deus chama os improváveis. Aquilo que é impossível para os homens, Deus chama. Então aqui o salmista está dizendo que Deus é que dá a força, que dá o vigor. Então no dia, no momento que você estiver sem força, com desânimo, peça força para Deus. Porque é algo sobrenatural. É algo que não pode ser explicado. Porque essa força vai capacitar você o quê? A enfrentar os desafios com coragem e determinação. Essa força representa a resistência, a persistência daquele homem justo de seguir os caminhos de Deus, mesmo no meio das dificuldades. Essa força, esse vigor que vai ajudar você a atravessar o deserto. Porque sem a força, sem o vigor de Deus, nós não poderemos atravessar o deserto. Como eu sempre digo, Deus, Ele não vai nos tirar do deserto. Ele vai deixar passar para o deserto. Como diz a palavra de Deus, Ele vai até fazer chover no deserto. Ele vai até fazer aparecer rios no meio do deserto. Mas Ele não vai tirar você do deserto. Ele vai dar força, Ele vai dar vigor para você passar pelo deserto. É assim que Ele faz. Ele dá esse poder de você atravessar o deserto. Cada um tem o seu deserto, cada um tem o seu gigante. Mas precisamos desta força. Então, nessa noite, busque essa força sobrenatural que só pode ser dada por Deus para enfrentar os desafios da sua vida com coragem e determinação. Lembre-se de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, isto é, tudo que você fizer, lembre-se de uma coisa: busque
se fortalecer em Deus e no poder que Deus dará a você. Está sem força, sem vigor, com desânimo? Então tem que buscar a Deus, porque a força nós iremos encontrar em Deus. Ele não diz na sua palavra que nós não teremos dias de desânimo, que nós não teremos dias de tristeza, que nós não teremos dias de problema. Ele não diz isso. Mas ele diz que nesses dias nós temos o remédio, o antídoto para o quê? O desânimo, para a tristeza, para os problemas da vida. Nós temos esse antídoto. E qual é? Buscar força em Deus. Buscar força no seu poder. Precisamos fazer isso todos os dias. É fácil? Não, não é fácil. Tem dia que sentimentos tenebrosos, ruins, vão abater o nosso coração. Tristeza, depressão. Sabe, sentimentos medonhos muitas vezes nos atormentam. Mas nós precisamos buscar força em Deus. Muitos dias seremos fracos. Vamos precisar ler mais a Bíblia. Vamos precisar orar mais. E provavelmente vamos precisar da ajuda de outros irmãos. E podemos crer que Deus sempre coloca alguém no nosso caminho. Deus sempre coloca alguém no nosso caminho. Sempre coloca alguém para nos ajudar. Em terceiro lugar, Ele vai nos dar uma unção renovada. Além de colocar pessoas humanas para estar com a gente, nós temos hoje o que nós chamamos do Espírito Santo de Deus. No Velho Testamento, ele era usado como o óleo fresco. Serei ungido com óleo fresco. Em terceiro lugar, a unção renovada do Espírito Santo. O óleo representa o Espírito Santo. A unção com o óleo fresco traz o refrigério, honra e a bênção, o poder e a capacitação de Deus derramados sobre o ungido. A grande diferença é que no passado poucas pessoas eram ungidas. No passado nós temos a unção do sacerdote, do rei e do profeta. Poucas pessoas eram escolhidas. Sacerdote, aquele que tinha a responsabilidade de dirigir toda a religião. O rei, que tinha a responsabilidade de dirigir o povo de forma política nas guerras. E o profeta, que tinha a responsabilidade de falar somente aquilo que Deus mandasse. Conhecido como o boca de Deus, que fala por Deus. Que falava para repreender o rei, que falava para repreender os sacerdotes e o povo. Esses eram ungidos do Senhor. Mas agora, no Novo Testamento, todos são ungidos do Senhor, porque agora todos são nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. O óleo fresco, em tal contexto, ele agora fala de uma unção renovada, ou consagração para servir a Deus. Então nós precisamos do óleo fresco todos os dias. E o que diz a palavra de Deus? Não os embriagueis com vinho, a qual há devassidão, há brigas, há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enquanto no Velho Testamento o óleo fresco, ele era algo individual para algumas pessoas, como já disse. Agora, esse óleo fresco é para todo aquele que crê. É o Espírito Santo de Deus, que deve ser buscado todos os dias através da oração, através da leitura da palavra, da comunhão com os irmãos. É um sacrifício vivo que nós fazemos diariamente ao Senhor. A unção com óleo fresco representa nos nossos dias a capacitação dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita. Para o quê? Para o serviço a Deus, para a vida cristã. O óleo fresco indica que a unção do Espírito Santo é renovada constantemente, mantendo o justo cheio do poder de Deus. Lembrando que esta promessa aqui do poder e do óleo fresco
é apenas para o justo. O ímpio, ele vai se multiplicar, ele vai crescer. Quanto mais você olhar para o mundo, mais você verá injustiça, mais ímpios, mais maldade. Mas lembre-se, o tempo é curto desses. Mas o justo, como já disse aqui, ele vai ser exaltado com o poder de Deus. Ele vai receber força e vigor. E como ele recebe essa força, esse vigor, essa exaltação? Através do Espírito Santo de Deus. Através de uma comunhão constante com o Espírito Santo de Deus. Como já disse, através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com os irmãos. Por isso é importante, todos os dias, nós estarmos com Ele. Sabe, esta unção do óleo fresco, do Espírito Santo, ele simboliza a alegria. Por isso que a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. Precisamos dessa alegria diária, pois, como disse, dias virão que nós não estaremos tão bem assim. Dias de tristeza, por vários sérios motivos, questões de relacionamentos familiares, questões de saúde, a opressão. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós temos todos os dias. Todos os dias você levanta com problemas, com lutas diárias. E esses problemas e essas lutas diárias só podem ser vencidas no poder do Espírito Santo. Poder que aqui no Velho Testamento ele chama de óleo fresco. Mas nós conhecemos o Novo Testamento com a presença do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas não têm ideia para que serve o Espírito Santo. Muitas pessoas não entendem que ele fala que ele é o Consolador, que ele é aquele que conforta. Ele é aquele que está ao nosso lado. A Bíblia deixa bem claro isso. E muitas vezes nós deixamos ele de lado. Ele está ao nosso lado e nós deixamos ele de lado. Ao invés de caminharmos lado a lado, dele caminhar conosco, nos orientando, nos trazendo alegria. Precisamos disso diariamente. Então, busque a unção do Espírito Santo. Seja renovado pelo Espírito Santo diariamente, para que você possa servir a Deus com poder e alegria. Para que você possa se manter conectado com Ele, com a fonte da unção. Precisamos da fonte. Nós somos apenas, podemos assim dizer, uma comparação no simbolismo, uma caixa d'água. A caixa d'água por si só, ela não tem água. Ela é apenas um reservatório, né? Ela guarda a água para servir. Mas se a caixa d'água se esvaziar e não for cheia de novo, o que vai acontecer? Não teremos água, teremos sede. Da mesma maneira, espiritualmente falando, nós somos apenas um recipiente. Temos que estar cheios para o quê? Darmos água, e água é abundância, que a palavra de Deus diz. Devemos estar cheio em abundância. Então não basta encher apenas hoje, pois amanhã estaremos vazios novamente. Temos que encher diariamente, constantemente. Porque a Bíblia fala, em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Para que serve estarmos cheios do Espírito Santo? Muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas acreditam que estar cheio do Espírito Santo é para fazer curas, milagres, expulsar demônios, sinais e maravilhas também. Mas o principal, que Atos capítulo 1, versículo 8 fala, que é para ser testemunha. Isto é, falar de Cristo Jesus. Essa unção é o poder de Deus para testemunhar de Cristo Jesus. Não tem sentido ter poder se não for para testemunhar de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o diabo também faz sinais e maravilhas. Se estamos apenas em busca de sinais e maravilhas, o diabo também faz.
Satanás também faz sinais e maravilhas. Mas Satanás não pode testemunhar de Deus. Satanás não pode fazer o maior de todos os milagres, que é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus é transformar, porque nós vamos ver pessoas que vão ser curadas, pessoas que são endemoniadas, que vão até ser libertas, mas não serão salvas. Não serão salvas. Nem sempre o milagre salva. Mas nós temos que estar cheios desse poder para testemunhar. O óleo fresco, o Espírito Santo, a função dele é isso, nos encher de poder para ganhar vidas que estão perdidas. Porque aqueles que foram ressuscitados pelos apóstolos, por Cristo Jesus, voltaram a morrer. Aqueles que foram curados, morreram. Mas a vida eterna, essa não se perde, essa é para sempre. Por isso, temos que estar cheios do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo capacita cada crente a testemunhar de Cristo com poder e convicção. O Espírito Santo revela a verdade de Deus ao cristão, para que ele possa compartilhá-la com outros. Ninguém pode compartilhar aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E para eu ter, eu preciso estar cheio da presença do Espírito Santo. O testemunho ungido pelo Espírito Santo tem o poder de transformar vidas e de levar pessoas a Cristo Jesus. Então, peça a Deus para ungí-lo com o Espírito Santo. Peça a Deus para estar cheio do Espírito Santo, para testemunhar com poder e convicção. Compartilhe a sua fé com outros e confie que o Espírito Santo tocará os seus corações. Não é você que converte ninguém, é o Espírito Santo que converte o homem do pecado, do juízo e da justiça. Você não faz nada. Você é apenas um instrumento imperfeito na mão de Deus. Mas Deus nos ama tanto que Ele usa a cada um de nós. Em Atos, capítulo 4, versículo 33, diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. O texto destaca que os apóstolos davam com grande poder testemunho. O maior do que eles faziam era testemunhar de Cristo Jesus. Os apóstolos foram ameaçados pelas autoridades religiosas e eles disseram: como nós podemos nos calar daquilo que nós temos visto e ouvido? Como eles podiam se calar? E a pergunta fica: por que nós estamos calados? Por que nós não estamos testemunhando? E a resposta é clara: porque não temos o poder do óleo fresco. Porque não estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos capacita. Não é mais ninguém, não são cursos, seja de teologia, bacharelado, mestrado, doutorado, não. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia tão bem, mas não têm o poder do Espírito Santo. E às vezes você encontra pessoas tão simples, que dão um testemunho tão vivo. Nós estávamos na convenção, numa das mensagens, o pastor Samitip pregando, nós estamos lá na frente, uma irmãzinha muito simples me abraçou, a minha Alessi, o nome dela, irmã Marlene, ela chorava. Ela dizia: olha, eu preciso voltar para a minha terra, para Pernambuco, a minha igreja está sem pastor, eu preciso trabalhar com os jovens, não tem ninguém para trabalhar com os jovens. Mas uma irmã de cabelos brancos, muito simples, e ela chorava, dizendo: eu preciso voltar, a minha igreja está sem pastor, eu preciso trabalhar com os jovens. Deus não escolhe idade, meus irmãos. Deus não escolhe idade. Deus não escolhe capacitação. Provavelmente aquela irmã não tinha talvez um curso superior, uma cidade do interior de Pernambuco, muito simples, mas ela queria
está cheia do Espírito Santo de Deus. Não importa a sua idade, não importa aonde você está. Deus faz coisas maravilhosas. É o improvável, o impossível, como pregou naquela manhã ali o pastor Samitip. O improvável, o impossível é para qualquer um de nós, é para todo aquele que crê no poder do óleo fresco, no poder do Espírito Santo. Amém. Curva a sua cabeça agora, feche os seus olhos e nós vamos orar nesse momento, pedindo misericórdia a Deus, porque todos nós somos iguais. Ninguém aqui é melhor, não sou melhor porque estou aqui na frente trazendo essa mensagem. Tem que pedir misericórdia todos os dias, porque como vou levar uma mensagem se estiver vazio? Como vou falar se estiver vazio? Qualquer um de nós tem essa responsabilidade de estar cheio, seja para falar para multidões, ou seja para falar para uma única pessoa. Não importa a quantidade, e sim a qualidade de estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, nesta noite nós clamamos pela capacitação do poder do óleo fresco, da presença do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa os meus pecados, pois pecamos até em pensamento, Pai. É uma luta entre a carne, Senhor, e o Espírito. É uma luta dos nossos pensamentos, de fazer a Tua vontade, de não fazer a Tua vontade, pois aquilo que nós queremos fazer, nós não conseguimos, como disse o apóstolo Paulo, e aquilo que nós não queremos, nós fazemos. Por isso, nós vamos estar cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito Santo. Pai, capacita a Tua igreja, desperta a Tua igreja a oração, a leitura da palavra. Nós estamos nesse ano, nesse desafio, Senhor, da leitura da Bíblia, nesse desafio da oração, ó Pai. Não podemos compreender e aceitar crentes que não têm prazer de ler a Tua palavra, de estudar na escola bíblica dominical a Tua palavra, de participar dos cultos de oração. Senhor, desperta a Tua igreja, a começar no nosso lar, de forma individual, a estarmos juntos em família, esposa, marido, filhos, ó Pai, juntos orando, para que o poder do óleo fresco seja derramado em nossas vidas, Senhor. Pai, abençoa-nos agora, nessa noite, com o Teu amor, com a graça e a paz do Teu Filho amado Jesus, e as consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém.